E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Love of Psylocke, a resenha do episódio 3. E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio, achei que foi um episódio muito bom, com uma harmonia impecável entre sensualidade e emoção. Sério, as cenas de dança no bar e toda a tensão entre o Waiyu e o Crit arrepiam de verdade, mas ao mesmo tempo, as cenas do Waiyu com o Sington partem o coração num nível absurdo. Dá vontade de entrar na tela e proteger os dois de todo o mal do mundo. E graças a Deus existe o Crit para fazer isso, né? Porque aquele final com ele acolhendo o Waiyu e Sington me quebrou inteiro. Ali foi difícil segurar as lágrimas. E hoje eu também tive acesso à preview do episódio 4, então vou comentar com vocês no final, porque tem muita coisa ali que promete bastante. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e bora lá. O episódio já começa num surto completo, com o Waiyu mostrando todas as habilidades dele em artes marciais para derrotar uns bandidos que encurralaram ele e Crit. E ele luta daquele jeito exibido, todo pavão mestre do Kung Fu, como se estivesse vivendo o auge de um filme de ação em que o herói é bonito, ágil e ainda encontra tempo para impressionar o crush no meio da pancadaria. Crit também se mostra ótimo de briga e os dois saem daquela situação. Ele tira o Waiyu de frente de um carro, os dois perguntam se estão tudo bem, a tensão sobe, um quase beijo acontece e aí tudo se desfaz. Era um sonho de Waiyu, e não bastasse ele já estar sonhando com o policial, ainda estava fazendo biquinho dormindo, o que leva a Tai a acordá-la abruptamente para perguntar que diabo de sonho estranho era aquele. Waiyu, claro, se faz de bobo, porque a dignidade da pessoa apaixonada já vai embora, mas ela tenta salvar pelo menos a aparência, né? Depois disso, os dois vão para casa e um tio do mercado avisa que é melhor andarem sempre juntos, porque hosts estão desaparecendo por aquelas regiões. É um aviso jogado quase como comentário cotidiano, mas deixa no ar a sensação de que o perigo está ficando cada vez menos abstrato. Pouco depois, Waiyu recebe uma mensagem de Crit perguntando se ele já decidiu se vai ou não aceitar ser informante. Waiyu ainda não sabe o que responder, porque não é só uma proposta de trabalho, é uma decisão que pode mexer em tudo na vida dele. Do outro lado, Crit já está pensando no jeito mais eficaz de convencê-lo. Ele coloca alguém da equipe para pesquisar boas creches, especialmente daquelas voltadas para crianças com atraso no desenvolvimento. Ou seja, o senhor policial entendeu perfeitamente onde está o ponto mais sensível de Waiyu. Ele sabe que Sington é o centro de tudo. Waiyu suporta a própria vida, aguenta humilhação, vende o próprio corpo, se desgasta até o limite por causa daquela criança. E nesse episódio isso ficou ainda mais forte, porque Sington já ocupa emocionalmente um lugar de filho. O vínculo entre os dois está muito claro e muito bonito. Depois de trabalhar a noite inteira, o Waiyu chega em casa exausto e encontra Sington todo sujo de chocolate. O menino comeu um pote inteiro sozinho, enquanto a avó estava entretida em jogos de apostas no celular. Ela simplesmente não se importa com o neto. E a cena piora quando ela começa a reclamar que é por causa de Sington que o dinheiro para eles nunca sobra, que eles não têm condições de criar a criança e que vai mandá-lo para o tio. Só que esse tio é um alcoólatra mulherengo, um homem que mal consegue cuidar de si mesmo. O Waiyu não deixa, na hora diz que ele mesmo vai criar Sington. Então vem uma das cenas mais sensíveis do episódio. O Waiyu leva o menino para escovar os dentes e fala que Sington precisa aprender a fazer essas coisas sozinho, mesmo quando o papai não estiver ali. E é impossível não sentir o peso dessa frase. Ele tenta segurar o choro, porque está esgotado, assustado, sufocado. E Sington, com aquele jeito atrapalhado de criança pequena, tenta enxugar as lágrimas dele. É uma cena tão simples, mas tão carregada que desmonta. O Waiyu deixa Sington com a babá, prometendo que vai pagar o que deve a ela rapidamente, combina de encontrar Crit mais tarde. Antes disso, dorme, porque já está funcionando no limite. Quando finalmente encontra Crit, o policial já chega preparado, com a creche certa, com a estrutura organizada, com uma solução concreta para o problema mais urgente da vida dele. Crit fala para Waiyu pensar com cuidado no que é melhor para Sington, e ali a proposta dele se torna quase impossível de recusar. Waiyu aceita, mas impõe uma condição. Crit precisa realmente cobrir todas as despesas da creche, inclusive o psicólogo que vai acompanhar Sington. Não é só matrícula, não é só deixa comigo jogado ao vento. O Waiyu está pensando em tudo o que a criança precisa. Na creche, Crit então explica o trabalho. O Waiyu pode continuar sendo o host, mas não pode fazer outros bicos. Todo o restante do tempo precisa ser dedicado à investigação. O Waiyu comenta que ainda precisa malhar, e Crit responde que com certeza vai garantir que ele continue se exercitando. Então ele explica que quando o Waiyu estiver no clube, ele deve observar atentamente
imediatamente e se acontecer qualquer coisa estranha, avisá-lo imediatamente. O problema é que Crit não explica muito bem o que de fato ele considera estranho, então o Ayu, obediente e dedicado em excesso, começa a mandar tudo o que acha minimamente suspeito. Resultado, ele simplesmente inunda Crit de mensagens, sem perceber que isso atrapalha a vigilância que o policial está fazendo sobre Chen. Crit se distrai, perde o momento certo e a operação dá errado, porque avisam Chen de que a polícia está no hotel. Em paralelo, depois de terminar a noite no clube, o Ayu conversa com um dos hosts e descobre a existência de um cliente suspeito chamado Nut. Esse homem costuma levar hosts para festas da alta sociedade, paga gorjetas muito boas e parece circular por um ambiente cheio de dinheiro, possibilidades e paradinhas. O Ayu imediatamente entende que ali pode haver alguma pista importante. O problema é que Nut é justamente o cliente de Sky, ou seja, até quando surge uma boa oportunidade, ela ainda vem cercada de complicação. No dia seguinte, Crit faz o Ayu ter aulas de defesa pessoal, e essa sequência inteira vive da tensão entre os dois. Ele o repreende primeiro, dizendo que o Ayu não pode agir daquele jeito, mas o Ayu rebate que Crit não explicou direito o trabalho, e a partir daí a aula vira quase um flerte físico disfarçado de treinamento. Os dois se agarram, se derrubam, se estudam. Crit o pressiona no chão, toca de leve o pescoço dele, desce o rosto com aquela proximidade que já não parece só didática e depois o derruba de novo. Só que o Ayu reage rápido, o contra-ataque vem ligeiro, ele segura Crit pela virilha e consegue derrubá-lo com um golpe de jiu-jitsu. O Ayu aprende rápido até demais, e o episódio sabe exatamente o que está fazendo ao filmar essa cena do jeito que filma. Quando terminam, o Ayu comenta que se sente feliz quando passa tempo com Sinton, e aí Crit do nada pergunta quantos parceiros ele já teve. O Ayu estranha a pergunta, mas responde que nunca namorou ninguém. Então Crit pergunta qual é o tipo dele. Nesse momento o Ayu se entrega inteiro sem dizer explicitamente o nome que quer dizer. Ele olha para Crit já cheio de desejo, já sem saber muito bem esconder o que sente, e descreve exatamente ele. Crit percebe na hora e pergunta se ele está falando dele. O Ayu fica tímido, desconversa, mas Crit deixa claro que ele está corado e que precisa aprender a controlar melhor as próprias emoções, porque detalhes assim podem virar prova importante numa investigação. É aquele momento em que Crit usa o trabalho como desculpa para comentar uma coisa que ele obviamente percebeu em nível bem menos profissional, né? Depois, no vestiário, Crit continua dizendo que o Ayu precisa agir com mais naturalidade em campo, então começa a enfiar a mão na própria calça. O Ayu naturalmente tem pensamentos indecentes, porque qualquer pessoa teria, só que Crit tira de lá apenas o celular. Diz que em campo é sempre bom ter um equipamento com você, e ainda provoca o Ayu, perguntando se ele estava pensando besteiras. Segundos depois, tira a roupa na frente dele, como se fosse a coisa mais inocente do mundo, não engana ninguém. Mais tarde, os dois vão buscar Sinton na creche. O Ayu comenta que talvez, se um dia ganhar dinheiro suficiente, possa voltar para os estudos, porque era feliz estudando. E essa fala tem um peso enorme, porque mostra que o sonho dele não morreu, só ficou soterrado por tudo o que veio em cima. Crit então conta que virou policial porque o pai também é policial, e é assim que as coisas funcionam na família dele. O Ayu responde que mesmo assim, ser policial é muito legal. Então, tentando tocar no assunto que o aflige há dias, comenta que Rose deve ser uma mulher de sorte, e que ele também é sortudo por ter, então devia logo pedi-la em casamento. Só que Crit responde que está solteiro, que ele e Rose são apenas bons amigos desde a faculdade. Ayu não consegue esconder a felicidade nem por um segundo. O sorriso vem na hora, ilumina a cara dele inteira, e é muito gostoso de ver esse alívio tão espontâneo, né? No clube, Tai percebe imediatamente que ele está feliz demais, então ele pergunta se ele já conseguiu mamar aquele homem comprometido. O Ayu manda o amigo parar de provocá-lo, mas já era, a cara dele entrega tudo, né? Não, ele não conseguiu mamar o Crit ainda, gente, mas já ele consegue. Naquela noite vai ter uma apresentação especial de hosts por causa do Dia dos Namorados, e o Ayu enxerga nisso uma ótima oportunidade de se aproximar de Nut, só que primeiro ele precisa sobreviver ao Sky. A apresentação é realmente muito sensual, daquelas de tirar o fôlego. O Ayu arrasa em todos os sentidos, ele domina o palco, segura o olhar, segura o corpo, segura a atenção de todo mundo. Ele tem um molho, né? Nut fica claramente impressionado, a ponto de lhe dar um beijo na bochecha, só que Sky ainda é o queridinho daquele cliente, então acaba se colocando na mesa dele. O Ayu, por sua vez, é contratado por outro cliente, um rapaz jovem chamado Mai. Mai comenta que tem a mesma idade que ele, diz que o viu na faculdade e explica que o serviço que quer naquela noite é um serviço de namorado. O Ayu aceita, embora passe o tempo todo olhando para a mesa de Nut. Mai percebe, é claro, mas não comenta. Quando o Ayu finalmente consegue ficar sozinho com a Nut depois do jogo do rei e com uma ajudinha de Mai para não ser humilhado por Sky, o Ayu avança. Nut acha o Ayu muito bonito e diz que para ser convidado para as festas dele, ele precisa passar por um teste. O Ayu consegue passar. Nut então promete mandar o endereço.
isso, o Ayu envia tudo imediatamente para Crit. A investigação finalmente avança por uma pista mais concreta. Só que quando amanhece e o Ayu volta para casa, o episódio sai da tensão sexy do clube e mergulha numa dor muito mais seca. Ele encontra a mãe com um marginal dentro de casa, um homem que ela está sustentando. O Ayu deixa claro que pode sustentar ela e Sington, mas não vai sustentar vagabundo nenhum. O sujeito entra em confronto com ele. O Ayu se volta para a mãe e manda que ela haja como mãe, que pare de arrumar mais problemas. E então Sington vem correndo, chamando o Ayu de papai. É a primeira vez que ele fala, e a escolha de fazer isso acontecer justamente nessa cena destrói qualquer possibilidade de sair ileso emocionalmente, né? O Ayu pega o menino no colo, diz que está tudo bem e decide ali mesmo que não vai mais morar naquela casa. Ele abre a lista de contatos, olha quem poderia ajudá-lo e escolhe pedir ajuda a Crit. Em paralelo, por causa das informações que o Ayu conseguiu, Crit monta uma operação contra Nut e consegue prendê-lo por posse e tráfico de paradinhas, só que no meio disso recebe uma mensagem de Ayu perguntando se ele está ocupado e se poderia vê-lo, e Crit larga tudo para ir até ele imediatamente. Ele chega até um banco da praça onde o Ayu está sentado, visivelmente tentando não desabar com Sington no colo. O Ayu pede desculpas por estar incomodando. Crit responde que não é incômodo nenhum, que estava livre. Mentira, ele não estava livre coisa nenhuma, né? Mas nós adoramos esse tipo de mentira porque ela existe justamente para dizer você é prioridade sem dizer em voz alta. O Ayu mal consegue segurar as lágrimas, junta forças e pergunta se Crit pode acolher ele em Sington, porque ele realmente não tem para onde ir. E então vem um momento que me quebrou inteiro. Crit se aproxima e diz que sim, diz que vai cuidar dele e de Sington, diz que vai ficar tudo bem. E o que torna essa cena tão forte é que o Ayu recorreu a Crit porque confia nele, porque no meio de uma vida em que quase todo mundo o explorou, o abandonou ou o sobrecarregou, Crit foi a primeira pessoa a aparecer e ajudá-lo de forma genuína. O Ayu está apaixonado sim, e isso é evidente, mas ali não é só paixão, é confiança, é sensação de abrigo, é alguém pela primeira vez olhando para ele e dizendo em gesto e palavra que ele não precisa enfrentar tudo sozinho. E é por isso que esse final bate tão forte, pois não se trata apenas de um homem pedindo abrigo para o outro, é o Ayu que passa a vida tentando se virar, finalmente aceitando cair no colo de alguém, e Crit que vive travada em tantas coisas, escolhendo não só cuidar, escolhendo ficar. No fim, eu achei esse episódio lindíssimo, ele consegue equilibrar desejo, investigação e emoção com uma delicadeza muito rara. Tem cenas quentes, tem cenas tensas, tem humor em pequenas doses, mas o coração do episódio está mesmo nessa relação entre o Ayu, Sington e Crit. E quando a série acerta nesse núcleo, ela acerta em cheio, porque não é só sobre atração, é sobre cuidado. E quando esse tipo de história entende isso, ela fica muito mais forte. Em relação ao episódio 3, é isso que eu tinha pra comentar, gente. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do episódio 3 de Love of Cylon? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, comentar preview do próximo episódio, mas respeito que eu nunca spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 4 de Love of Cylon. Vamos lá. Na preview do episódio 4, o Ayu pergunta se Crit mora sozinho, e Crit responde que sim. Vemos Crit ainda mais admirado por ele, o Ayu se despedindo da mãe e também desabafando com Crit sobre sentir que está sempre lutando contra os mesmos problemas. Tarde, Tai liga pra Crit para avisar que o Ayu está investigando uma festa perigosa sozinho, o que já deixa a gente com o coração na mão, porque esse menino tem zero compromisso com a própria segurança quando entra no modo vou resolver as coisas. O Crit invade essa festa, gente, ele vai entrar em confronto ali com o dono e ainda vai surgir o ex do Crit, perguntando qual é a relação do Ayu com o Crit e avisando que o Ayu precisa estar preparado, porque Crit não é uma pessoa fácil de lidar. Ou seja, vem mais confusão emocional, vem mais perigo e talvez o primeiro beijo, gente. Será que finalmente o primeiro beijo deles vai vir aí? O que vocês acham? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!